Olá, boa noite. Meu nome é Ednilson Rodrigues. Boa sexta-feira 13 para todo mundo. Exatamente hoje, uma sexta-feira 13 de 2024, agosto de 2024. E ontem eu fui a uma unidade de saúde fazer uma atividade com os idosos e com os funcionários da unidade sobre Setembro Amarelo, né? Falando sobre valorização da vida e falando um pouquinho, né, da situação que nós estamos vivendo nesse momento com relação a esse assunto. E fazia muito tempo que eu não ia numa unidade de saúde aqui do município, que era um trabalho bem comum para mim antes da pandemia, mas em virtude da pandemia, de algumas coisas, esse trabalho parou, eu troquei de setor, de local de serviço, e depois de praticamente 4 anos eu voltei a uma unidade de saúde, né? E é interessante a gente ver, principalmente com os funcionários do setor da saúde, algumas coisas que durante a pandemia eram vistos aí como heróis, eram feitos vídeos, documentários, postagens e tudo, e o tempo passou e eles estão lá trabalhando, continuam trabalhando com seu trabalho extremamente meritório, extremamente importante, mas como estão emocionalmente? O que aconteceu com essas pessoas? O que aconteceu com os agentes de saúde? O que aconteceu com os médicos? O que aconteceu com as enfermeiras? Com o pessoal administrativo? O que aconteceu com os agentes de segurança? O que aconteceu com essas pessoas? Muitos foram vítimas da síndrome, né, da pandemia, adquiriram problemas emocionais, síndrome do pânico, burnout, enfim, várias síndromes aí em decorrência do alto estresse, dos problemas que aquele período trouxe para todo mundo, para todos nós. Nós temos, às vezes, o mau hábito de achar que certas coisas só acontecem com os outros e que fingir que não existiu resolve o problema. Só que o nosso cérebro, a nossa parte emocional, ela guarda, né, ela arquiva tudo isso lá no nosso inconsciente, né, lá atrás, no nosso cérebro, e um belo dia, em algum momento, isso vai se manifestar de várias maneiras, através de alguma síndrome, de alguma doença física, de algum problema de estômago, de joelhos, dor de cabeça na parte emocional. E a gente vai fingindo, vai empurrando com a barriga, porque admitir problemas emocionais de saúde mental é algo muito complicado, principalmente nessa área da saúde e os seus funcionários, e também em todas as áreas. É um preconceito muito grande. Muitos perderam pais, mães, filhos, passaram momentos difíceis também, muitos foram entubados, muitos passaram por sequelas, e agora, praticamente 4 anos depois, desde o início, quais as sequelas? Como é que estão as pessoas? Quantas pessoas estão sofrendo caladas, com as suas dores, com as suas perdas, com as suas dificuldades de organizar a sua parte mental e emocional? Então é uma coisa que a gente precisa rever, conversar, fingir que nada aconteceu, que não tem sequelas, que não teve consequência, fingir que eu sou forte, que eu não fui afetado, é uma tremenda ilusão, porque todos foram, todos, sem exceção, de uma forma ou de outra, foram vitimados de alguma forma, com alguma sequela, alguma consequência, seja ela visível e invisível, mas todos tivemos. Então, nesse reencontro ali de 4 anos depois, eu encontrei
colegas de trabalho, encontrei amigos, encontrei companheiros ali que fazia tempo que eu não via, encontrei pacientes idosos que também estão passando por dificuldades, que também não foi fácil para os idosos nesse período de afastamento de filhos, de netos, de parentes, enfim, é uma sequência de situações complicadíssimas. E a gente precisa também pensar, refletir no nosso comportamento, na nossa atitude, de ficar escondendo, ficar fugindo dessa situação, desses problemas dos mais variados que estão por aí, mas a gente prefere empurrar com a barriga, fingir que não está acontecendo nada, e quando alguém não está vendo, eu vou lá e procuro algum auxílio, alguma forma, desde que seja velado isso. É complicado, é muito difícil a gente ver isso aí, ver as pessoas sofrendo calada, se enganando. Então é preciso que a gente pare, reflita, que a gente procure o amparo necessário, procure mudar o ritmo de vida, procurar um profissional habilitado para identificar esses problemas escondidos no nosso inconsciente em decorrência da epidemia, e ao mesmo tempo diminuir essa outra pandemia, que é esse dissabor pela vida, essa falta de prazer em viver. Nós precisamos dar uma checada nisso daí, refazer as nossas rotas de vida e de existência. Eu também tenho um outro tema que é interessante, a gente precisa trabalhar, que é a pós-venção. O que é pós-venção? Muitas pessoas vêm cometendo atos difíceis, com tentativas de suicídio, como também não só tentativas, mas a consumação do ato. A gente teve a semana passada, o cantor americano lá, o Boy George, como é que é? Boy George, né? Que ele auxiliou uma moça que estava numa ponte, pensando em pular e dar o fim da sua existência. Ele foi lá e conseguiu ajudar e auxiliar. Foi filmado, foi gravado, tudo isso. Mas é algo a se pensar. Eu vi também o depoimento de uma mãe falando de sua filha de 15 anos que se foi. Gente, é muita dor, é muito sofrimento acontecendo por aqui, do nosso lado, e a gente finge que não está acontecendo. E a pós-venção é um tratamento para um enlutado que teve parentes próximos que cometeram suicídio, que colocaram fim à sua existência, e essas pessoas ficam marcadas, ficam abandonadas, ficam sem amparo e sem acolhimento na sua dor. Então a gente precisa também cuidar nesse Setembro Amarelo e em outros momentos, durante o ano todo, das famílias vítimas dessa pandemia mundial. A gente precisa tirar. Quando eu falo a gente precisa, eu falo eu também, todos nós precisamos mudar essa nossa concepção de acolhimento com relação às vítimas e familiares. Por que eu falo vítima? Porque muitas vezes a pessoa chega a esse ponto em virtude das situações sociais que nós vivemos, da pressão, da cobrança, dos cancelamentos, da tortura mental e emocional que a sociedade atual coloca nas costas das pessoas. E nem todos estão com condições emocionais, físicas, espirituais para suportar isso. Então, são vítimas da sociedade, dessa
desse preconceito, dessa falta de humanidade para com as pessoas, porque não é frescura, não é falta de fé, não é falta de esperança, é um problema de saúde pública, né? Já reconhecido no mundo inteiro pela Organização Mundial da Saúde, que vem travando uma luta enorme aí para diminuir os índices, mas nós aí na sociedade, no dia a dia, fingimos que isso não existe. E ficam as famílias que sofrem, as famílias que não tem com quem conversar, não tem com que, sabe, repartir isso. E a pós-venção é um trabalho que a gente precisa começar a trabalhar, implementar mais ainda aqui no nosso país, no nosso município, para acolher a quantidade de mães, pais, irmãos que estão aí sofrendo por isso. Fora também as pessoas que tiveram seus entes queridos vítimas da Covid e que até hoje não receberam, né, o amparo, o acolhimento, a orientação para seguir em frente. As pessoas estão indo aí de qualquer jeito, porque a gente não está acolhendo, porque o sistema de saúde não está acolhendo, porque a mídia não está acolhendo, não está trazendo muitas vezes as informações com mais profundidade, com mais quantidade, para que a gente possa auxiliar essas pessoas. Então é uma reflexão, né? É uma reflexão para que a gente faça um exame de consciência, de mudança de conduta, de mudança de paradigmas, para que a gente não tenha tanta gente aí sofrendo, angustiada pela perda dos seus entes queridos, de seus filhos, de seus irmãos, de seus pais, de seus tios, enfim, de amigos, de pessoas importantes de suas vidas. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Vamos mudar um pouquinho o nosso comportamento e criar uma atitude mais humana e caridosa. Até a próxima.